Fernandinha, comandante, olha lá. Já vamos começar aqui também? Então tá aí. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast For Life. Estou muito feliz porque você está aqui novamente. É um período que a gente para um segundinho da semana atarefada. Então eu quero apresentar novamente aí. Fernanda, dá uma boa noite aí pro pessoal. Vamos lá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, né? Que estamos aí pela graça de Deus. Enfim, chegou o nosso sábado maravilhoso, que estou amando, aprendendo a cada dia mais. É isso mesmo. Então, posso pedir já? Não, peraí, segura aí, vamos apresentar. Hoje nós temos um convidado especial, no meu querido amigo Soares aqui, comandante da Polícia Militar daqui de Socorro, mas hoje ele não veio como comandante aqui. Hoje nós viemos para um tema bem interessante, o tema um encontro com Deus, e vocês vão entender no trabalho do comandante como esse encontro acontece. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, viu? Obrigado a todos, boa noite a todos, né? Como foi dito, eu não estou aqui como comandante, mas como irmão na fé, né? É isso mesmo. E vamos falar aí um pouco mais das coisas de Deus, e para mim não tem tamanho, né? O prazer que eu tenho de estar falando das coisas de Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Hoje eu tive o privilégio de estar com uma família linda ali da Igreja da Assembleia, num congresso que começou lá, foi muito gostoso, foi muito bom. Então, não importa a placa de igreja, o mais importante que é o teu Deus e a palavra de Deus que nós temos que estudar. Eu gostaria que você agora, nesse momento gostoso, nesse momento muito especial, que você parasse por um minuto, que você parasse por um segundo. Vamos fazer o seguinte, esqueça todos os problemas que você tem, dá uma parada, dá uma desligada em todas as coisas, entra no teu quarto, fica com o seu celular ali, porque às vezes nós ficamos distraídos, né, Fernanda? Sim. Nós ficamos distraídos por aquele monte de coisa, e se a gente fica na sala, ou se você jogou aí na televisão também, para você parar e agradecer a Deus pela semana que Ele te deu. Semana de vitórias. Talvez você tenha passado por muitas turbulências, por muitas dificuldades. Eu tenho certeza que você passou. Quem não passou? Quem não passou e quem não passou e quem ainda não vai passar, com toda certeza. Mas nós temos que viver um dia de cada vez. O presente, já a palavra já diz, é presente, é um presente de Deus. Se eu estou aqui respirando, se eu estou aqui vivendo, é porque Deus me deu esse momento especial. E se eu estou vivo, porque eu ainda tenho muito o que fazer aqui nessa terra. Fernanda, você tem aí um recado muito legal. Quero que você mande um recado para o pessoal. Claro que eu tenho. Primeiro, eu quero mandar um beijo para as meninas, para a Carol e para a Ana. Nossa, como você não pode esquecer disso. Verdade, elas nem pense. Aí do outro essas lado, fujonas. Uma fugiu. Porque é filha de Deus, mas tá muito. Mas né? eu brinquei assim, Carol, a frase é: você está sendo muito filha de Deus demais, porque você só passeia, menina. Tá na hora, né? Porque, eu falei assim, eu vou passear esse final de semana. Eu também sou filha de Deus. Aí outro final, eu também vou passear esse final de semana, mas é muito filha de Deus demais. Demais. É demais, é todo final de semana essa menina passeia, Fernandinha. Poxa vida. Tá, deixa um pouquinho pra nós, né? Também acho. Tá na hora, né? Muito bem. Carol, você faz muita, mas é muita falta, né, Fê? Muita falta. Aquele jeitinho dela, todo meigo, ela aí. O meu amigo William está aqui sendo substituído pelo Fabiano, que colocamos ele numa fria aqui, né, Fabiano? Primeira vez mexendo aqui, mas ele tá monstro. E aí, pô, o Rafael tá dando uma força pra ele aqui também. Mas tá faltando a menina de estado interessante. Super. Quem é ela? Quem é ela? Olha, fala aí. Quase pintei o cabelo hoje só por causa que eu tava sentindo falta dela. O nome dela? A Ana Clara. Ana Clara. Como que a Ana... Aninha, você fugiu de novo, Aninha. Mas outra vez. Olha, presta atenção. Eu sei que você está em estado interessante, mas entenda, você faz falta aqui pra gente e muito. Não, a Ana, né, se Deus quiser, ela vai estar melhor na próxima. Tudo tem seu tempo. Estamos aqui orando por você, viu, Ana? Aliás, por todos que participam aqui conosco. Aqui temos várias pessoas que estão interagindo pelo Facebook, pelo Instagram. Olha, eu vou tentar falar algumas aqui. Vou usar o seu celular. Pode ser. Nossa, aqui ficou aí, ó. Fique à vontade. Marcelo Gianotti. A Carol tá de olho aqui. Só faltava essa, né? Sair passear e ainda não olhar. A Carol, vamos lá. A Leia, oi Leia, um beijo pra você, Leia. Olha lá. O Washington, que joia que você tá aqui, Washington. Muito bom. O Aristides, Aristides. A Ada, um beijo pra você, pro seu maridão aí, viu, Ada? Meu amigo Marcelo Bernardo, muito bem. A dona Mariângela, que joia. Guilherme, Gui, um abraço pra você.
a Sueli Forner. Nossa, que bênção! Olha aí, meu amigo Andi, você está aqui conosco, Marcos, que jóia. Loja Forato, agora aqui, essa Loja Forato, eu acho que é a... Não sei se é a Cláudia. Eu acho que é a Cláudia, a Claudinha, ou então é o um Marcão. beijo. Um beijo para vocês, né? Muito bom. Temos aqui várias pessoas. Ah, o Marcão tá aqui do lado aqui, ele já, não, eu tô aqui. A Rosana, olha, Rô, muito bom que você tá aqui, várias pessoas. Eu tô citando alguns que estão aqui no Face, mas nós temos várias pessoas também no Instagram, já temos um número excelente de pessoas já ao vivo. Mas E conta, tem aí o seu recado, vai lá, Fê. Por favor, já que vocês estão aqui, compartilha. É a parte mais importante. Nós estamos aqui para compartilhar, né, uma mensagem, e por favor nos ajude a compartilhar ainda mais. Porque a gente nunca sabe a situação que a pessoa está vivendo, ou o momento que ela está passando, está tudo consumindo o tempo dela, então manda para ela poder participar, para ela ver... O quanto ela precisa dessa mensagem agora, né? É verdade, porque a gente não sabe, às vezes a pessoa está ali numa situação, num quarto, num hospital, aonde ela estiver, a gente não sabe a necessidade da alma dela, né, do coração dela. Verdade. Então, compartilhe. Porque... A Fernanda, ela fica de olho ali, comandante, em todo mundo que manda ali pelo Facebook, pelo Instagram, mande seus nomes para oração, que nós levamos no nosso caderninho. Durante a semana, a Ana tá lá orando nessa oração intercessora, né? Sim. Que eu acho que é uma oração muito importante. Você orar pelos outros não tem presente maior, né, comandante? É importantíssimo. Né? E isso daí como a Fernandinha falou, compartilhe, avise, conta, ó, começou a live lá. Se você que está assistindo agora, um beijo para todos vocês. Se você que vai buscar essa mensagem depois, também tem certeza que você vai receber muitas e muitas bênçãos mesmo, não é verdade? Com certeza. Que a palavra, ela era, e vai será, né? Isso, será sempre, não né? passa jamais. Muito bem. Eu quero que você agora pare por um segundo, que você pare por um momento, que você descanse a sua mente. Semana cheia de lutas, mas como eu já disse, você venceu, porque você está aí. Não sei o que você está passando, não sei as dificuldades que você está sentindo agora, mas é como eu disse, aqui eu não estou na minha profissão, a Fernanda não está na profissão dela, comandante, eu gosto de chamar de comandante Soares, me perdoe, não vou conseguir falar de outra maneira, pelo respeito, né? Mas nós aqui, nós somos literalmente, somos servos para passar uma mensagem, para passar um carinho para você. A Bíblia, ela é maravilhosa, mas ela não deve ser considerada como um livro de história. Se ela for considerada como um livro de história, ela não vai fazer diferença na sua vida. Não vai fazer diferença na sua vida. Ela é considerada como uma palavra de Deus. E tenho certeza que Deus tem sempre uma mensagem preparada para você. E eu tenho certeza que essa mensagem que nós estaremos passando para você hoje, ela foi preparada para o momento exato que você está vivendo. Amém por isso? Amém. Hoje eu quero chamar a sua atenção para que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 19. O capítulo é sempre o número maior e o versículo o número menor. Mateus, capítulo 19, acho que eu vou pôr aqui mais próximo, né? Capítulo 19, versículo 13. Mateus, capítulo 19, versículo 13, tá bom? É uma história bem conhecida. Pois não, Fernando, pode falar. Perdão te cortar aí, Imagina, mas antes fica de você à vontade. iniciar, enquanto o pessoal encontra lá, Liz Helena, né? A gente É, estava falando, muito bem lembrado. pedidos de oração. É bom que a gente une essa força, né? Já mandaram aqui também. Ó, a Liz Helena, ela é netinha do Dirceu, que é meu primo. Ela nasceu há poucos dias, ela está internada, nasceu com uma cardiopatia. Então nós temos a certeza do milagre que Deus pode fazer na vida dela, e é um pedido da família, quer dizer, ela também faz parte da minha família, como outros pedidos também. Estaremos orando por ela e por mais pedidos que vão ser colocados aí no nosso podcast, tá bom? Aproveite esse momento, faça essa conexão com Deus, tenho certeza que você vai ter um momento de paz. Sabe aqueles 40 minutinhos que você descansa um pouquinho, que você tem aquele momento de paz? É isso que eu te chamo para agora. Ah, mas eu não sei, amanhã pode ser que... Viva o hoje, viva o presente. É essa mensagem. E é como uma limpeza, né? É isso. Porque você se limpa de muitas informações ruins. Exato. E você se enche um pouquinho de coisas boas. É isso mesmo. Nós vamos estar lendo. Fernando, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos. Cada um de nós vamos ler um versículo, pode ser? Sim, pode ser? sim. Só que você já fala o versículo que você vai estar, porque às vezes o versículo bíblico
a Bíblia pode ter uma linguagem diferente. Sim. E a pessoa pode acabar se perdendo. Então eu vou ler versículo 13 e tal. Você vai estar agora no Novo Testamento, tá certo? Novo Testamento, o livro de Mateus. Essa história, ela é narrada tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Marcos, quanto no livro de Lucas. O livro de João, ele não narra essa história. É interessante, né? Porque os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos, né? Evangelho significa boas novas. Por que boas novas? Foi exatamente quando começou o ministério de Cristo aqui nessa terra. O reino de Deus presente aqui em nosso planeta. E é bem interessante que você talvez não esteja acostumado. Você vai ler às vezes, comandante, a mesma história no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João. É a mesma história, é o mesmo contexto, só que tem um detalhe interessante. Algumas palavras, alguns detalhes são diferentes. Por quê? Às vezes você não prestou atenção nisso. A Bíblia, ela não foi ditada por Deus. A Bíblia não foi ditada por Deus. Segundo Timóteo fala muito claro que a Bíblia foi inspirada para aqueles que escreveram. Quantos autores tem a Bíblia? A Bíblia só tem um autor, que é Deus. Por isso que existe uma grande conexão do Gênesis até o Apocalipse. Não tem como não ter essa conexão. São 1.600 anos de história. Aproximadamente o Antigo Testamento levou 1.500 anos para ser escrito e 100 anos o Novo Testamento. Como você fala 100 anos? Por quê? Porque o Novo Testamento, ele começou a ser escrito após a vinda de Cristo, quer dizer, o pós-Cristo. Perfeito? Por isso que fala antes de Cristo e depois de Cristo. Então por que você fala 100 anos? Aproximadamente 100 anos, porque nós não temos a data exata da morte de João, discípulo amado. O único discípulo que morreu de morte natural. João escreve então os últimos livros, né? Ele escreve as 3 cartas, né? 1 João, 2 João e 3 João, e escreve também o livro do Apocalipse. O término do Novo Testamento termina com a morte de João, que é o Apocalipse, o livro da Revelação. Ele morre aproximadamente com 98, 99 anos. Ele morre bem velhinho, de morte natural. Tá? Então, nós colocamos aproximadamente, a Bíblia foi escrita em 1.600 anos. 1.500 anos aproximadamente o Antigo Testamento e 100 anos o Novo Testamento. Sim. Tá certo, gente? Então é só para você entender a história. Então, como ela não foi, isso que é o detalhe, por que eu falei tudo isso? Ela não foi ditada, ela foi inspirada. Então Deus, ele é tão maravilhoso que Deus permite que você coloque o seu jeito, a sua maneira de escrever. Deus não permite que você mude a história, porque a Bíblia é verdade e Deus não muda. Então, nós estamos aqui, todos estão escutando a mesma história, só que o detalhe é interessante. Cada um de nós estaremos talvez multiplicando aquilo que mais me chamou a atenção. Exato. Os 4, né? O Mateus, Marcos, Lucas, João, eles são testemunhas que muitas vezes falam da mesma coisa com perspectivas diferentes. Né? Sem mudar a história, sem mudar a verdade. Mas tem coisas que chamam mais a atenção de Lucas que não chamam mais a atenção de Mateus. Exato. Então são esses detalhes que fazem algumas diferenças. E nós vamos observar isso na história. Que legal. Pode ser? Vamos lá? Vamos. Então, comandante, darei para você primeiro versículo, versículo 13. Pode ser? Às vezes na minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente. Que não tem problema nenhum. E assim é interessante, por isso que é importante falar o versículo que você está, porque se também for diferente na sua Bíblia, você não vai sentir, você não vai se perder ali. Tá bom? Pode ser, comandante? Por favor. Vamos lá, então. Capítulo 19, certo? Eu vou estar dando algumas paradinhas, explicando alguns detalhes e vamos discutindo, fica à vontade, tá bom? Perfeito. Tá. Então vamos lá no capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. A história aqui é bem interessante. Jesus, ele costumava... já viu aquela frase, senta que aí vem história? Era bem interessante. Então Jesus, ele caminhava e eu fico imaginando, conforme Jesus andava, a multidão de pessoas que andavam do lado dele. Devia ser impressionante. Então ele chega uma hora, ele para, ele senta, e nessa hora as pessoas sentam em sua volta, e quando elas sentam em sua volta, as crianças vieram. Mas havia um costume muito errado da época, que uma criança não podia chegar nas lideranças. Era um costume farisaico, era um costume dos judeus. Crianças e mulheres não podiam chegar perto dos líderes, eram colocadas de lado. E nós não podemos nos esquecer que os discípulos, os apóstolos, eram judeus.
Então eles foram tinham criados, né? Exatamente. Então eles tinham isso no seu coração. Eles tinham isso, esses costumes. Eles não faziam nem por maldade, mas eram regrinhas que foram criadas. E por conta dessas regrinhas que Jesus falou aquela frase: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Significava que eles começaram a criar regras que, ao invés de trazer paz no coração, ao invés de trazer algo de conforto, só criava coisas que entristeciam a população. Deixava impossível. Isso, exatamente, gostei da frase. Deixava impossível seguir o Deus. Eles pregavam um Deus rígido. Não era um Deus amoroso, não é um Deus misericordioso. Você tem que pregar um Deus de autoridade, mas um Deus que ama. Um Deus que ama. Essa era a diferença. E nessa hora, quando as crianças vieram, a primeira coisa que os discípulos fizeram foram lá e afastaram as crianças de Jesus. Os discípulos fizeram isso. Em versículo 14 fala algo interessante. Por favor, Fernando. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Versículo 15, que já que você é pequenininho. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Olha que linda a cena. Nessa hora as crianças vieram. Imagina a cena, comandante. Imagina, vocês vão entender por que eu trouxe o Soares aqui. O carinho que ele tem com criança. Eu acho lindo. Tá faltando o Dólar que não chegou aqui. O meu querido amigo Dólar, ele não chegou aqui, que ele faz parte desse programa, né? Vocês vão entender. Mas eu fico imaginando, eu gosto de... Não sei se você já ouviu falar naquele desenho, O Fabuloso Mundo de Bob. Você já ouviu falar desse desenho? Poxa vida, é do meu tempo, da sua infância. Então tá bom. Então vamos lá. Não vem não, você não é tão novinho assim. Não venha com essa história, tá? Não venha com essa história. Ó, o Walter apareceu aqui também. Walter, seja bem-vindo. Muito bom. Nessa hora, eu imagino as crianças ficaram todas tristinhas, porque os discípulos tiraram as crianças. E Jesus fala assim: não os embaraceis. A minha expressão usa essa: não os embaraceis, não deixem elas tristes, tragam elas aqui. A criançada já veio assim na hora, sentaram no colo e ficaram ali naquela situação. Mas estava acontecendo algo maior do que você imagina. Esse é o detalhe. O livro de Mateus, ele faz uma ligação da história das crianças com a história do jovem rico. Aí você, mas o que tem a ver a história das crianças? Você sempre me surpreende. Sempre acho que tem alguma coisa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A história das crianças com a história do jovem rico. Agora você vai entender. Nesse momento, é muito importante que você saiba que nós estamos o tempo todo sendo observados nessa vida. Nós somos o tempo todo. Assim como eu sou fã do Soares, do trabalho dele, do Dólar, de todos os outros. Eu esqueci de falar também, quem esteve aqui foi o Tavares, que esteve aqui, que faz um trabalho impressionante, entendeu? Nós estamos trazendo pessoas que fazem a diferença na sociedade. Esse o tema. E o tema de hoje fala um encontro com Deus. Mas o que tem a ver a história do jovem rico com as crianças? O que aconteceu? O jovem rico, já há algum tempo, estava observando Jesus. Ele sabia que Jesus era uma liderança, ele sabia que Jesus era um líder, mas ele estava acostumado com os líderes farisaicos, os líderes fariseus. Sim. A atitude de Jesus de ter aproximado as crianças chamou a atenção daquele jovem. Ele já estava há algum tempo seguindo a Jesus. E tudo que Jesus fazia chamava a atenção dele. Detalhe, ele era um militar. Por isso eu convidei o senhor aqui também. Olha aí, ele era um militar. Eu vou provar isso para vocês. Ele era um militar. E por ele ser um militar, ele sempre tinha... Ele era desconfiado. Todo militar é desconfiado. O comandante, né? Bastante, né? Tem sempre, o militar ele sempre observa tudo como um todo. Ele não olha o micro, ele olha sempre o macro, para que ele possa ter uma certeza de uma situação. Estou correto? Correto. Né? Isso aí mesmo. Não é isso aí mesmo? Fica à vontade. Às vezes até sou corrigido pela minha esposa, porque ela fala assim: mas você pega e conversa com as pessoas olhando para o lado. Mas já é o costume que a gente já tem, para você cuidar da sua segurança e da segurança dos demais. O olho no peixe, outro no gato, é isso? Já é assim. Olha que interessante. Você conversa já com as pessoas, dependendo do ambiente onde você está. Você conversa com as pessoas. Algumas vezes eu já vi que a pessoa estava incomodada com o jeito. Eu falava:
não esquenta a cabeça não, que é o meu jeito de agir. Prestar atenção. E existe um treinamento para isso também? Já há muito tempo, né? Já Olha estou que naquela interessante. profissão já... Quantos anos o senhor está? Vai fazer 27, vai completar 27 anos. 27 anos. Então isso aí já é um trejeito já que a gente já tem, principalmente assim, Já faz parte. Você já igual eu passei por cidade grande, já trabalhei muito tempo em São Paulo, então você já tem isso já é de você. Sim. Eu falo, né, eu até falo para as pessoas, não é por mal, mas né, uma maneira que hábito, você né? tem, um hábito que você tem de conversar com as pessoas, você não fica, né, de costas para a rua, você fica prestando atenção em todo o ambiente, e a gente tem que ser vigilante. Vigilante. No reino O do céu tempo também todo. é assim, a gente tem Exatamente. também que ser E esse poder de vigilantes. observar tudo também te faz aprender e absorver muito rápido, né? Bastante. Verdade, muito interessante, verdade. E esse jovem, ele estava observando, ele era um militar, ele estava observando, então ele queria entender se Jesus era tudo aquilo que as pessoas falavam. Olha que interessante, ele queria entender isso. Quando Jesus teve a atitude de aproximar as crianças e não de repelir as crianças, aquilo chamou a atenção daquele homem e deu coragem para ele para chegar perto de Jesus. E aí ele chega perto de Jesus, porque ele se impressionou como pode um líder com tanto poder tratar tão bem as crianças. Porque naquela época, infelizmente... Assim, por que vai estar preocupado, né? Exatamente, com a criança Fernanda, ali? exatamente. Deixa, coloca de ladinho, né? Isso, Fernanda. Infelizmente, naquela época, crianças, mulheres não eram seres, me perdoe, insignificantes. Usar essa expressão até forte, mas eram. Não tinham o mesmo carinho que nós. Até hoje, infelizmente, para alguns seres humanos, né? Não deveria tratar melhor as crianças, né? Tem aquela mãe que morre por um filho e tem a mãe que pega um filho e joga na lata do lixo, né? Então, é o ser humano, infelizmente. Acha que é inútil, né? Acha que não tem utilidade na vida. Mas naquela época era um costume da época. E aí acontece um detalhe interessante. Comandante, você lê para mim o versículo 16? Essa abordagem do jovem. O jovem cria coragem, ele sai de trás de uma árvore, vamos colocar assim, não está escrito isso na Bíblia, sou eu que estou criando romantismo na história. A mente da Ana está a mente por aqui. do fabuloso... Né? A mente de Bob, o fabuloso mundo de Bob. Ele sai e cria coragem de falar com Jesus. E tem alguns detalhes da história que é impressionante. Vamos lá, comandante? Pode falar. O versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha que interessante. Ô, meu amigo Dólar, chegou. Pode entrar, por favor, fica à vontade aqui. Esse, se você faltar, você ficaria muito triste. Tem mais alguém com você? Pode ficar aqui no cantinho, aqui, viu? Aqui é tudo ao vivo. Que bom que você está aqui, viu? Olha o comandante aqui. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? Aqui não tem... Olha lá, Dora, seu troninho tá lá. Ó, que beleza. Muito bom. Fica Boa noite aí. a todos. Boa noite, Dora. Ainda bem que você chegou, porque nós não chegamos no projeto ainda. Que beleza. Tempo, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Notem bem como é interessante. Aí, comandante, olha que interessante. Você leu o versículo 16 já todos? Isso. Já leu ele tudo, Sim, né? sim. Muito bem. Nessa hora, o jovem rico, então, ele presta atenção da maneira como Jesus cuidou das crianças, e aquilo chamou a atenção porque um líder não cuidava das crianças desse jeito, tá? Fazer um brief aí pro Dólar entender um pouquinho, tá bom? E ele fala uma frase, ele diz assim: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Presta atenção que primeira coisa ele já chama Jesus de mestre, ele entende que ele é mestre. Sim. Então ele já começa bem. Só que ele tem um detalhe interessante. No versículo 17, tem uma coisa que chama a atenção. Vai lá, versículo 17. Agora eu estou me aguentando. Vai lá. Logo. E ele disse: Por que me chamas bom? O meu tá assim, tá? Por que me chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então eu vou chamar uma atenção de você. A palavra bom aqui, comandante, não é um bom comum, né? Quando você na escola, você estudava aí, o Fabiano que costumava ganhar sempre bom somente, tá? Porque tinha menos bom, Fabiano. Menos bom. Tem assim, ó, excelente, ótimo e bom, não era assim? Excelente, ótimo. Agora é A menos, B mais, B, C e C menos. O C menos tá ali, né? Na UTI, tá ali na raspa. Muito bom, só que o judeu não. O judeu ele não chamava um ser humano de bom.
bom para ele era somente Deus. Então, quando esse jovem rico, esse militar, que ele era um militar, quando ele fala que o Senhor é bom, ele tinha a certeza que Jesus era Deus. Isso é importante. Então ele tinha isso. Primeira coisa, ele chamou de mestre e ele coloca ele como alguém superior. Então até aí está tudo em ordem. Quando ele faz isso, o mais gostoso é que eu não sei o que o dólar está pensando nesse segundo, eu não sei o que o comandante está pensando, eu não sei o que a Fernanda pensa, mas Deus sabe. E nessa hora, Deus precisava ir mais longe com ele. Daí ele fez a pergunta: o que farei eu para ganhar a vida eterna? Deus precisava explicar alguns detalhes que ele não estava entendendo. Ele fala assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda o que? Os mandamentos. Só que tem um detalhe: quando você dá uma ordem para o militar, ele obedece, sim ou não? Ponto. Sim. Mas ele quer saber com detalhes, que ele faz planejamento. Estou correto o que eu estou falando? Você tem uma missão, dólar, você tem uma missão, eu estou falando você porque hoje você está aí tranquilão, né? Mas já fez bastante. Né, dólar? Você tem uma missão, então você não simplesmente, vamos fazer uma abordagem, vamos fazer isso, existe todo um trabalho, existe todo um planejamento, estou correto? Sim. E Deus sabia disso. Deus sabia que esse jovem precisava começar, ele não poderia entrar naquilo que ele queria antes de entrar em tudo isso. E o jovem, por ser um militar, ele faz uma pergunta. Porque Deus simplesmente falou: você tem que guardar os mandamentos. Ponto. Mas o militar, ele gosta das coisas nos mínimos detalhes. Eu estou exagerando, você pode me puxar a orelha. Ele gosta. Por quê? Né? Gosta das coisas nos mínimos detalhes. Então ele começa a fazer algumas perguntas. Vamos ver que perguntas é? Versículo, quer ler, Dó? Pode ser? Deixa eu pegar aqui. Versículo 18. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aí, no 19 ele continua ali, né, Fernando? Pode ler? Isso. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, ele quis falar praticamente todos, mas Jesus dá uma pausa. Tá, eu entendi. Eu já não tinha falado que eram os mandamentos, mas ele era metódico. Aquele jovem era metódico. Sim. Ele quis explicar, mais ou menos como se ele dissesse assim: eu vou citar os mandamentos para ver se está faltando algum, tá bom? E daí, no versículo 20, ele ainda continua, ele fala uma coisa forte. Comandante, lê para mim. Olha o versículo 20, ele fala uma coisa bem interessante. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Então quer dizer, o senhor percebeu que eu guardo, eu tenho direito à vida eterna? Aí que está o detalhe. Nós cobramos de Deus determinadas coisas que Deus nunca nos prometeu. Às vezes nós ficamos decepcionados com Deus. Por quê? Porque eu cobro de Deus algo que Ele não me prometeu. Deus não disse para ele somente que guardar os mandamentos daria direito à vida eterna. Não era isso. Deus queria chegar mais longe. Ele falou: isso aí eu já estou fazendo. Aí Jesus fala uma coisa bem impressionante, versículo 21, Fernanda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Lê o 22, o comandante, o dólar, não chama ele. 22 aí. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos parar um pouquinho aqui. Existem duas situações e dois contextos. Primeira coisa, a segunda parte que faz parte da nossa, porque a Bíblia ela é atemporal. Por que ela é atemporal? Ela não tem época. Sim. Ela nunca se torna ultrapassada. Você já reparou isso? Ela não sai da moda. Ela não sai da moda. Ela é atemporal. Ponto. Ela serviu para aquela época e ela serve para hoje, para todos nós, tá certo? Mas eu vou falar para aquela época qual era a proposta de Cristo. Jesus Cristo estava trazendo os discípulos para andar com ele. Então nesse dia aqui, ele falou assim: vende tudo que você tem, como ele falou para Mateus, como ele falou para Levi, como ele falou para todos os outros, e me segue. Eu não entendeu? E ele falou assim: vem e me segue. Mas esse jovem tinha muito amor aos bens. O que eu quero dizer para você hoje, tomem cuidado, porque Deus não está pedindo para você vender tudo que você tem hoje e dar para a igreja, fazer isso. Não é isso.
Se alguém utilizou desse texto para tirar alguma coisa de você, ele está equivocado, perfeito? Naquele tempo, você tem que entender que Jesus estava chamando os seus discípulos, perfeito? Sim. Então era para seguir. Pedro deixou tudo que ele tinha. Aliás, não tinha muita coisa, tinha um barco e uma rede. Né? Tinha muita coisa também. Né? Deixou tudo. Levi, né? E outros que estavam, deixou tudo. E era a mesma proposta para ele. Mas aquele jovem ele era muito apegado. O amor dele, na verdade, era maior aos bens. E aquilo entristece. Sim. E ele vai embora. Mas antes, você tem que entender uma coisa. No livro de Marcos, capítulo 10, 21, livro de Marcos, capítulo 10, 21, tem uma frase na mesma história que não é citada no livro de Mateus, perfeito? Então vamos lá, ó, vira aí um pouquinho algumas páginas, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21. Olha que interessante. Agora que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Presta atenção, que tem essa frase, essa frase que Marcos cita que Mateus não citou. Mateus ficou inconformado de ter ido embora sem fazer o que Jesus pediu. Mas Marcos cita um momento amoroso de Deus para com aquele jovem, que Mateus não cita. Sim. Olha o versículo 21, diz assim: e Jesus fitando, gente, a palavra fitar significa prestar atenção, não é simplesmente olhar, não é como o comandante falou assim, ó, estou falando com você, mas eu estou olhando dos lados, não, Jesus estava simplesmente olhando para ele ali, olhando e diz assim: eu amo você, eu sei que você faz tudo. Mas ele fala a frase, olha que lindo, e Jesus fitando, o que ele fez? O amor. E disse: só uma coisa te falta. Quando ele cita a palavra só uma coisa te falta, ele está fazendo referência, porque logo se vai e vende seus bens. Ele não está fazendo referência àquilo. Só uma coisa te falta. Ele disse: assim como eu te amo, você tem que me amar também. Exato. Como aquele, sabe quando Pedro foi repreendido por Deus? Pedro, tu me amas? Pedro, te amo. Pedro, tu me amas? Acho que eu te amo. Pedro, tu me amas, é mais profundo. Quando Jesus olha e fita os olhos, ele fala assim: eu amo você, mais do que você imagina. Mas para você ter, para esse amor ser recíproco, está faltando alguma coisa ainda, menino. Você segue os 10 mandamentos, você é um ótimo militar, você é um bom homem, não sei se ele era pai, que a Bíblia não fala, mas você é um bom pai, você é uma boa esposa, mas está faltando alguma coisa para você ser feliz. Porque se você está me buscando, está faltando alguma coisa, porque aquele jovem ficava seguindo Jesus o tempo todo, está faltando alguma coisa. E isso eu estou chamando a atenção de você. Talvez você tenha o seu trabalho, talvez você tenha muitas coisas que está fazendo, mas parece que falta alguma coisa, é isso. E nossa vida aqui nessa terra é estar sempre em busca desse algo que está faltando para que eu possa amar a Deus mais. Existem 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Exato. O principal para você, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Você se completa quando você para de pensar em si próprio. Por quê? Deus não deu, o texto bíblico fala que Deus não teve vergonha do homem. Ele usa outra expressão, mas Deus não teve vergonha de se transformar num homem para morrer por nós. Quer dizer, ele viveu aqui nessa terra em função dos outros. Sim. A Bíblia diz que Deus não utilizou nem um segundo o poder dele para si próprio. Sempre era para o próximo. O tempo todo era para o próximo. E eu tenho aqui, eu acho muito bonito o trabalho que esses 2 meninos aqui fazem. Sabe? Eu vou chamar de meninos aqui. Eu acho lindo isso, porque... Rejuvenesci. Agora ficou jovem, né, Dora? Agora ficou jovem. São militares, né? O Dólar já está com 82 anos, já está na reserva aí, né? Já está aposentado, então é a idade. Ele não aparenta, mas tem essa idade. Ele me carregou no colo, pra você ter uma base. Né? Ele fala assim, ele sabe, acredita em tudo. Com 82 eu pinto cabelo todo dia. Muito bem. Mas eles fizeram algo a mais. Esse é o diferente. Existe um projeto que eles fazem que eu acho muito lindo, que resgata o adolescente, o jovem, que fala sobre cidadania, que fala sobre de respeito ao próximo, de respeito dentro de casa, que dá um norte para o jovem. Como
foi essa ideia desse projeto Revoar? Vai, me ajudem, vai. Porque eu fico imaginando, o dólar, primeiro, ele podia descansar, né? Tem, poxa, quanto trabalho, quantas lutas. Não quero nem saber, quero deitar numa rede e pronto, não quero nem saber. Não, ele quis continuar fazendo a diferença. Comandante, não é fácil a vida do comandante. Eu fico imaginando quanta coisa. Tem que estar o tempo todo pensando no macro. Aí de repente o senhor para e resolve fazer algo a mais. Como nasceu isso? Vai, me ajuda. É assim, para que as pessoas entendam, né, a nossa profissão, ela é preventiva. Então não adianta você pegar e querer combater o crime somente com a causa final, né? Nós temos que ver o que leva, principalmente o jovem, as faltas de oportunidades, vamos dizer assim, para os jovens, né? E aí, como o dólar ele já tinha um perfil, já vi que ele já tinha um perfil também de fazer bastante, já o serviço já voluntário, já com ele na ativa, eu pensei, nossa, o dólar daqui a um tempo ele aposenta, eu tenho que aproveitar. Não pode deixar ele aposentar. Ele, apesar de ser grandão assim, ele é meio manteiga derretida, né, dólar? Sim. Tem um coração desse tamanho. Parece que não, mas é. Jogando bola não é, viu? Então. Tudo bem, mas vamos lá, vou voltar ao assunto, perdão. E aí, aproveitando esse trabalho, já que ele já fazia, né, eu já procurava já verificar alguns pontos nele, do perfil dele, e linkando um pouco com o trabalho da Elisângela, eu falei, nossa, mas nós precisamos ter alguma continuidade, porque o trabalho da Elisângela... Vamos trazer a Elisângela um dia aqui para falar do trabalho dela, muito interessante. Ela trabalha com as crianças do ProERD, mas assim, as nossas conversas nas escolas eram assim, para algo mais duradouro. Então nós precisávamos de algo mais duradouro com essas crianças. E aí, conversando, eu falei, nossa, como que nós vamos fazer? Aí em 2019, voltando um pouco atrás para vocês entenderem, em 2014 eu trabalhei com um oficial extremamente humano, chamado Coronel Motoca. E ele era de formação psicólogo. E ele que trouxe muito esse lado humano, esse perfil para trabalhar com... E então eu fiquei com aquilo ali na cabeça desde 2014, e aí tive a oportunidade de vir para Socorro. E vindo para Socorro eu vi que nós poderíamos ter essa oportunidade de pegar e estar desenvolvendo esse trabalho aqui. Então, igual eu estou falando, conversei com o Dólar, e nós planejamos tudo no ano de 2019. Olha só. Em 2019 nós tínhamos aqui o Coronel Liberato, também uma pessoa também super acessível, conversei com ele, o Capitão Marcos Paulo. Eles foram os precursores, eles que acreditaram nessa ideia. E aí a nossa proposta junto às escolas era de trazer esses menores. Por quê? O trabalho da Elisângela é o contrário, ela sai do quartel e vai até as escolas. O nosso seria de incutir mais eles, mais para dentro, e para a gente trabalhar um pouco mais com as famílias. Porque não adianta nada você só trabalhar com os jovens, você tem que trabalhar também com a família e o respeito também nas escolas. Então é integrado, é um tripé, né? É família, escola e sociedade. Então o nosso trabalho é esse. E trabalhando com esses menores, o Dólar trabalha mais diretamente, porque ele, igual você falou, ele se afastou de 2019 para 2020, né, Dólar? E depois em 2020 ele foi para a reserva. E nós já estávamos né, nessa ideia, aí só que aí veio a pandemia. Nós já estávamos já com todo o apoio da sociedade, né, para iniciar esse trabalho, e aí veio a pandemia, então nós ficamos 2 anos sem trabalhar. Inclusive até esse Coronel Liberato falou assim, pô, Soares, eu vou aposentar e não vou ver a concretização daquilo que a gente começou, né? Então, assim, é um trabalho muito sério, né? A gente ali, o Dólar, ele, para quem acompanha, sabe da rotina dele, ele tem outras coisas para fazer, ele voluntariamente ele vai ali e trata as crianças. Nós tratamos as crianças como se fosse
filhos nossos. Inclusive os meus ficam, não sei o do Dólar, mas os meus ficam até com ciúme. Eu tive o privilégio, nós estamos lá juntos nesse projeto, né, trabalhamos junto nesse projeto. Eu não faço nada, quero dizer assim que a gente apoia, né, através da prefeitura. Sem lá, apoio, a gente apoio de todo mundo, né? Empresários. É um tijolinho, cada um. e vai. Nós fizemos ali um trabalho junto que fui lá, falei um pouquinho sobre a minha vida, porque às vezes eles têm assim, eles precisam saber que nós viemos de famílias humildes, nós viemos do início. Eu vou abrir um parênteses. A história do Ricardinho é linda. É linda, linda, linda. Ontem teve uma médica também que se formou na Rússia. E eu pincelo mais 3, 4. Todo mundo que foi lá teve um algo mais para dar da vida. Mas a do Ricardinho, eu conheço o Ricardinho faz tempo. Mas eu fiquei... Quando você falou que você vendeu na praça cocada 16 anos vendendo cocada, e eu olhei e você falou onde eu morei ali na Bertoldo Klinger, eu falei, caramba, que imagem, que peso que dá para as crianças. Falou, se o Ricardinho passou pelo que ele quis ou foi buscar, por que eu não posso ser prefeito? Às vezes a gente, essa molecada que precisa dar esse... Porque ele observa você lá, né? Então, no termo que a gente falou... Inacessível. Alguém que nasceu ali naquele lugar, e não é. A criança te observa atrás da multidão. Atrás da multidão, né? Exato, é isso, Fernando. De longe. É uma coisa assim que eu gosto de comentar, né? Que foi onde nós ganhamos o primeiro prêmio, foi no Narciso. Foi onde eu estudei, uma escola pública, né? Que eu tenho um carinho muito grande pelo Narciso. Então a ideia é mostrar isso para essas crianças, né? E é muito gostoso, porque eles sentam ali, eles têm um respeito com o Dólar do comandante, é muito bonito. É bonito demais, assim. E nós tivemos um depoimento há poucos dias de uma mãe, né, muito emocionante, da mudança que as crianças têm dentro da casa. A mudança que a criança tem. Sabe, tá lá, guardadinho, esse lado bom da criança. Sabe o que acontece? Infelizmente, nós queremos que os nossos filhos cresçam num caminho bom, mas a gente não mostra o caminho. Deixa o mundo educar, né, Dólar? Isso tá errado, né? Tá errado, né? Acho que a gente tem que mudar. E eu vejo assim a maneira como o Dólar coloca. E eles gostam de obedecer. Gostam. Você teve assim, alguma dificuldade com algum jovem que teve um pouquinho mais rebelde ou não, Dólar? Como é que é? No começo, quando o subcomandante falou para mim fazer o projeto, eu falei, nossa, mas eu gosto de ensinar, parece que tem algo em mim que nasceu para ensinar. Não, eu vejo que você mas eu precisava canalizar e fazer da melhor forma possível. Eu falei, nossa, eu sempre trabalhei com marginal e agora eu vou ter que mudar a chavinha. E às vezes é esse o desafio que a gente tem. Eu falei, aí eu coloquei na cabeça e falei, eu já tive tanto livramento nesses 28 anos de polícia, eu preciso, que nem a gente falou, não adianta viver sem servir. É isso mesmo. E eu falei, eu precisava servir, então eu foquei, e aí olhando livro, olhando psicologia, olhando olha que legal. olhando o que fala da psicologia da infantil, de adolescente, para você saber como abordar, né? E eu precisava achar o meu espaço para não invadir o deles. Aí a gente colocou o aluno de dia, que toda aula um aluno toma conta de todos. Então eu não sou o professor chato, quem vai ser chato vai ser o seu amiguinho aí. Você dividiu a responsabilidade. Dividi a responsabilidade. E aí nessa estudo que eu fiz, eu vi muito adolescente falar, o que faltou para mim foi uma palavra não. Eu tive tudo de mão beijada, o que eu pedia eu recebia, eu fazia coisa errada e nunca fui repreendido. E aí eu falei, então a gente trazendo para esse ambiente militar, mostrando para eles que tem regras. Eles gostam de cumprir regras. Eles gostam, né? Eles gostam de ser guiados. Porque na verdade eles se sentem importantes, né? Eles entram no conjunto. Falam, eu preciso seguir regra para estar aqui, para estar junto com os outros. Não mais, não menos, mas junto. E é essa regra, essa parte que falou, todo mundo tem um papel. Se você sair do papel que você está ali naquele momento de aula, você vai atrapalhar o restante. Isso começou a moldar o caminho certo de ensinar para eles. E a gente vai lá, traz as experiências do pessoal do comércio, o pessoal que tem uma vivência, né, da vida,
Isso é muito importante. Você vê o olho regalando deles de curiosidade, de falar, poxa isso, poxa aquilo, e de olhar e falar, nossa, mas eu nunca tive nada, eu nunca vi essa pessoa que nem inacessível, hoje eu vejo que está do meu lado, falando que também passou perrengue. E aí, essa semana eu dei aula para eles. Vocês vão conversar com o pai de vocês e a mãe de vocês no momento que tiver mais propício. Não vai tirar a mãe da novela, senão vai dar perrengue para vocês. Muito bom. Ou do futebol. Mas quando elas não tiver, pergunte para sua mãe, pergunte para o seu pai. Qual foi o maior perrengue deles? Para dificuldade, para você, para o filho ter valor. Falar, nossa, meu pai passou esse perrengue, eu nunca imaginei que é isso. Juntar pai, mãe e filho. Aquele momento e você juntar a família, valorizar juntar a família. É isso que porque a gente quer. Nós estamos perdendo isso ao longo do tempo, né? É um pecado. Eu vou dar um exemplo, né? O celular, ele tirou uma coisa que eu achava muito legal. Eu gostava demais de ir na casa da minha avó, da minha tia, pegar aquela caixa de foto e ficar olhando as fotos antigas. Hoje nós nos perdemos um monte de foto. Sim. Um monte. Nós não revelamos. A história, né? Você acaba deixando a história. Você perde a história. Sim. Hoje ficou mais prático, ficou mais fácil, né? Não acaba o filme da máquina, né? Não precisa. Mas o que eu estou revelando? Aí você perde o celular, você troca o celular, você vai perdendo a sua história. Então tá faltando isso. Tá. Falta muito. Essa história que o brasileiro não tem. Você vai para fora, o pessoal fala, olha, eu tenho a foto, eu tenho a história toda da minha árvore genealógica inteira. E o brasileiro parece que não tem. Se você pergunta para quem é seu avô? Ah, meu avô é fulano. E o bisavô? Veio da onde? Porque tem esse negócio dos imigrantes. Ah, eu não sei. Não sabe. Seu sobrenome? Não sabe. Por que você tem esse nome, né? E aí veio nosso amigo lá do Museu das Motos e ele falou, eu tenho história da minha avó que é egípcia e o meu avô que tem autorização de Dom Pedro I para ser dentista. Na época não era nem nome Olha dentista. só. Eu falei, eu olhei as crianças, aí as crianças falaram, nossa, Dom Pedro I, o antecessor, né? O antecessor dele tem autorização de Dom Pedro I para ser dentista no Brasil. Falei, nossa, que linhagem essa pessoa tem. Aí a criançada falou, nossa, olha o que a gente... Eu não sei nem quem é meu bisavô. Eu acredito que vocês acabam trabalhando também muito o que elas querem para o futuro, né? Porque daí elas começam, acho que, a ver no futuro delas uma história das gerações. Muito. Vocês tiveram feedback das crianças relacionado a isso? No começo, né, Dora, nós até falávamos assim, que no começo eles chegam lá bem, né, bem tímidos, quietinhos, né? E tal, depois no final eles, né, por si só, a confiança que vai gerando neles, eles já tem alguns que já tem, quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso, eu vou ser isso. Então você já vai pegando e já com o trabalho, igual eu falo, sempre tem que exaltar aqui, o trabalho conjunto da escola, as escolas, os diretores, professores são excepcionais, sempre vêm conversar com a gente. Nós precisamos desse feedback também das escolas. A família, a gente tem um grupo com as famílias também, porque, igual eu falei, tem que ser um conjunto. E eles, principalmente eles, acreditar no sonho deles, onde eles vão chegar. Como ele falou assim, que eu trabalho com a prevenção, né? Quantas crianças vocês irão salvar, que vocês salvaram, Sim. irão salvar de muitas dificuldades no futuro por simplesmente passar uma frase que vai fazer uma mudança Sim. na vida deles. Eu queria mandar um abraço aqui, ó, aproveitar aqui, ó, a Rosana tá aqui conosco também, o Flávio, o Lourenço tá aqui conosco também, a Alice, o Luiz e a Rosângela. Rosângela, você tá aqui conosco. Deixa eu falar uma coisa, tem alguém que escreveu, o André Montini, ele falou assim, eu conheço o Ricardo desde a época da Bertoldo Krieger, ele falou aqui, ó, muito bem. A Débora, Débora, que bom que você tá aqui, a Vilma também, nós oramos aqui por vocês, ó, o Marcelo também tá aqui, o Marcelo Mantovani, a Jurema, a Adriana de Moraes, o José, tá aqui também, José Milena Ribeiro, acho que é os dois nomes juntos, Jefferson, né? Olha aqui a Sônia, o Eduardo Mendes, o Humberto, segundo ele, o apelido dele é Jacaré. O Jacaré. O Jacaré, tá bem? Muito Tem bom. alguns que voltam sempre aqui. A Ene, muito bem. O Emerson tá aqui conosco, que joia. Ana Maria Modesto, Aninha, que bom que você tá aqui. A Maíra também, que bom. Olha, o Val é aquele menino que o prato dele é muito grande, come muito. Eu conheço você, Val, você pensa que eu não te conheço? Olha aqui, o seu Nelson, o Ivani Zucato,
Olha que, nossa, minha prima de Águas de Lindóia, Claudinha, manda um beijo para todo mundo aí, Cláudia. A Fabi também está aqui conosco. Nossa, quanta gente. Bom, se eu for ficar falando, o programa vai ser tudo aqui em cima deles, né? Sabe o que é gostoso? Por mais que vocês tenham assim, esse espaço, essa dificuldade, né, Dona, de sair e tal, tem hora que a gente fala assim, mas dá um sentido para a vida da gente, não dá, comandante? Né, Dona? Não dá um sentido? Você observar algumas crianças. Eu me lembro quando eu fiz um trabalho com criança na escola, e quando você vê assim, uma criança brotando e ela acordar para a vida, eu falo assim, puxa, valeu todo o trabalho por conta só dessa criança. Só dessa, não é verdade? Só dessa. Né? Eu vou dar um exemplo simples. Às vezes nós não damos valor numa criança, vamos colocar uma só criança. Imaginou se alguém tivesse dado um norte melhor para o Hitler? É uma pessoa só. Verdade. Olha que estrago esse homem fez no mundo. Estou correto? Corretíssimo. Um homem. Então você salvando uma vida, você salva o mundo. Não é isso? Salvando uma vida, e você às vezes salva ele o se mundo. tornou o que ele foi pelas deficiências que ele tinha, que ninguém chegou e amparou. Falou, vamos acertar o prumo aqui. Então, mas a maioria acaba acontecendo isso, né? O que o Ricardinho falou simplesmente é verdade. Quando você vê uma realização, faz 2 anos, estamos indo para o final do 2º ano, e você vê que a criança começou com uma baixa estima, desvalorizada, longe da família, sem expectativa, e você vai vendo a criança mudando, e às vezes você ganha um aperto de mão, um abraço. Nossa, que delícia, né? É o que você não precisa mais de maior pagamento de qualquer outra coisa que você venha. Posso falar uma coisa pra você? Foi bem, eu lembro até hoje, né? Eu ando muito na rua e as crianças vem aqui, Ricardinho, me abraça, prefeito, e abraça, vê o carinho. Você vê que é um carinho genuíno, criança genuíno. Eu me lembro assim, um dia, eu cheguei no Narciso, e aí eu falei, eu tava assim, olhando, nós estávamos numa programação de saúde. Daí eu virei e falei assim, nossa, quanto eu não joguei futebol nessa escola, qualquer dia eu vou vir jogar bola aqui. E a servente entendeu uma coisa equivocada, porque no outro dia, a Gilmara, que é minha cunhada, dava aula lá, na Benedita Geraldo, ligou para mim e falou, Ricardo, os alunos ficaram te esperando para jogar bola. Eu falei, mas como assim? Tem um aluninho aqui que ficou te esperando para jogar bola, mas eu não disse que ia ir jogar bola. Mas falaram para eles que você iria vir jogar bola aqui. Eu falei, então era uma terça-feira? Fala para eles que quinta-feira eu vou estar aí jogando bola com eles, então. Tudo bem. Quando chegou na quinta-feira, eu cheguei na quinta-feira assim, e tinha os alunos que estavam comendo assim e tal. Aí a professora falou assim, é aquele aluno ali que tá te esperando. Quando eu cheguei lá, que ele pegou o prato, sabe o que ele fez? Ó? Ele pegou o prato, foi lá e ia jogando a comida fora. Não, você não vai jogar comida fora, não, você vai jogar. Não, pra gente jogar bola, E aí comeu ali meio empelotada comigo. Aí nós fomos jogar bola. E ficamos brincando assim, uma hora eu chutei no gol, assim, fiz o gol. Ele fez assim, eu não falei que ele ia fazer gol? Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, pode colocar. Eu tenho uma música aqui que é um fundo musical. Quando a gente entra pro final, olha, o nosso live é curtinha, dá muita coisa pra gente discutir. Nós vamos chamar vocês mais vezes aqui, viu? Tem muita coisa interessante. Vem de coração, né? Olha, vamos chamar, vamos repetir os convidados. Tem um fundo musical aqui que eu gosto dele, que é Maranata, que fala o Senhor logo vem, sabe? Eu gosto demais. E eu gosto demais que ele vai nesse caminho. E o convite será aceito, porque a gente tem bastante história, né? Não, tem muita coisa para falar. Você vê, passou uma hora que nós estamos aqui. Você viu? Como passa rápido? Passou uma hora que nós estamos aqui, gente. Né? É que eu gosto de terminar as coisas tudo com gostinho, quero mais. Mas agradecer a todos que estiveram aqui, né? Exatamente. Mas o detalhe aqui, lá no início, falou que quando Jesus estava, presta atenção que eu vou falar para você, Dora, como tem a ver com a sua vida e com a sua vida como comunista também. Poucas pessoas sabem que existe um link na história de quando Jesus estava sentado e as crianças vieram e quiseram afastar a criança e Jesus falou, não, deixai vir os meus pequeninos, com a história do jovem rico. Esse jovem rico estava o tempo todo observando Jesus. E ele queria saber se Jesus ele era igual aos líderes farisaicos, aos judeus que não davam valor às mulheres, que não davam valor às crianças. Quem era esse Jesus? O que impressionou esse jovem não foram os milagres que esse Jesus fez.
Ele observou Jesus curar cego, ele observou Jesus curar coxo. Não foi. Não foi. Quando Jesus não permitiu que afastasse as crianças, e quando ele pegou essas crianças no colo, foi aquilo que chamou a atenção daquele jovem. A humildade do Cristo. A humildade de um mestre, porque ele chamou esse mestre de bom. E nessa hora, ele teve a coragem de falar com Jesus. A gente fica triste, porque no final da história, ele não entendeu a mensagem de Cristo. E a história acaba e nós não sabemos lá no final, que ele vai triste. Mas o detalhe interessante é que quando Jesus fala assim, olha, uma coisa te falta. O que significa isso? 2 pontos importantes. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Pessoas em nossa volta são abençoadas em toda atitude que você faz, tanto para o certo quanto para o errado. Essas crianças observam você o tempo todo em cada atitude sua. E talvez uma frase que você fala pode mudar a vida de uma criança. Um gesto teu pode mudar a vida de um jovem, pode mudar a vida de tantas pessoas que a gente não imagina. Então talvez nessa hora, e eu chamo a atenção de você, talvez nessa hora esteja faltando alguma coisa na sua vida. E Jesus está falando para você todos os dias, uma coisa ainda te falta. O que será que está faltando na minha vida para que eu possa ser mais feliz? Uma coisa é certa, quanto mais eu penso no próximo, quanto mais eu mudo a vida de cada pessoa através das minhas ações, eu vou começando a entender qual é a minha missão aqui nessa terra. Qual é a minha missão aqui nessa terra? Segunda história, um garoto chegou na escola e o sonho dele era ter um relógio. O sonho da vida dele era ter um relógio. E ele passou numa loja e ele viu o relógio do sonho dele. Mas ele não tinha dinheiro. Quando ele chegou na escola, o colega dele com o relógio que ele queria. E ele ficou olhando. E o sonho dele era ter aquele relógio. Foram para a educação física. E lá assim, o menino pegou, tirou o relógio e colocou do lado. E quando ele menos percebeu, ele foi lá e catou o relógio. Como que ninguém estava vendo. O garoto que era dono do relógio não percebeu. Voltaram para a classe. No final da aula, ele deu um berro. O meu relógio sumiu. O meu relógio sumiu. Ele começou a berrar, o meu relógio sumiu, quero o meu relógio, quero o meu relógio, quero o meu relógio. O professor foi lá, fechou a classe e falou, eu preciso achar o relógio do menino. E pediu para que todas as crianças ficassem de costa para a parede, todas as crianças, e com os olhos fechados. Todas as crianças ficaram de costas para a parede com os olhos fechados. Muito bem. Eu não vou terminar essa história nesse segundo, vou terminar um pouquinho depois. Muitos anos depois, esse mesmo garoto, jovem agora, aparece numa palestra onde esse professor estava dando uma palestra. E ele chega para o professor e fala, professor, preciso conversar com o senhor. O senhor se lembra de mim, professor? Não lembro. O senhor me deu aula na primeira série. O professor não lembrou, porque quantos alunos passaram por ele? Quantos alunos vão passar na mão de vocês? Vocês vão esquecer deles, mas eles não vão esquecer de vocês. Presta atenção. Nessa hora o menino começou a contar o que havia acontecido. E segundo a história, o professor foi colocando a mão no bolso de cada aluno. Aquele menino ficou apavorado, porque ele pensou, a hora que ele botar a mão no bolso, ele vai ver que o relógio está aqui. E eu vou ser chamado de ladrão, bandido, eu vou ser expulso da escola, acabou minha vida. E segundo a história, o menino conta para o professor e fala assim, mas professor, o senhor colocou a mão no meu bolso, pegou o relógio e continuou colocando a mão em todos os bolsos. E eu queria te perguntar, professor, eu entendi e graças ao Senhor hoje eu também sou professor, porque eu não fui chamado de bandido, o Senhor mudou minha vida. O Senhor mudou minha vida com aquela atitude. Mas eu queria fazer uma pergunta. Por que é que o Senhor, pelo menos depois que tudo passou, não chamou, você não deveria fazer isso, você não deveria ter falado? Por que o Senhor não me abordou? Aí aquele professor olhou e falou assim, porque eu não sabia que era você. Eu também estava com o olho fechado. Olha. É isso. O que nós fazemos hoje é o bem ao próximo.
não importa quem. Somos observados. Talvez não iremos encontrar com esse aluno amanhã, mas talvez iremos encontrar. Mas uma coisa é certa: nenhum trabalho que é feito aqui nessa terra, de coração limpo e com uma palavra de Deus na mão, nunca vai ficar no vazio. Sempre fará uma diferença na vida das pessoas. Então coloque isso no seu coração. Hoje nós contamos só uma unha assim da história do meu querido amigo Soares, do meu querido amigo Dora. Contamos uma historinha. Outras vezes com certeza iremos voltar aqui, vamos repetir os convidados. Mas a mensagem que eu quero passar para você hoje é: o tema é um encontro com Deus. Essas crianças se encontraram com Deus, aquele jovem rico se encontrou com Deus, mas eu tenho duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Eu não sei o que aconteceram com essas crianças que se encontraram com Deus aquele dia. O jovem foi embora triste. Não vai embora triste não. Deixa Deus fazer a diferença, porque talvez uma coisa te falte. Chame teu Deus de bom, chame teu Deus de mestre, e Ele vai contar para você o que é que está faltando para você ser feliz. Faça o bem ao próximo, faça o bem às pessoas que estão em sua volta. As pessoas serão abençoadas por conta das suas atitudes. Lembre-se, sempre existe alguém que está te observando. Quero demais agradecer a todos vocês que participaram desse podcast, dessa live. Foi tão curtinha, né? Uma hora passou muito rápido, que a gente não viu, mas tudo tem que terminar com um gostinho de quero mais mesmo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Dora, Deus abençoe você, meu irmãozinho. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que Ele abençoe todos nós, né? Porque a gente não está aqui na Terra para passar em vão. É isso aí mesmo. Meu querido comandante, muito obrigado. Eu sei que você tem uma vida atarefada. O Dólar é aposentado, né? Posso deixar um versículo rapidinho? Por favor, faça questão. Eu acho que isso aí tem muito a ver com Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, e algumas bíblias falam, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então é isso que nós devemos fazer, né? Sempre fazer e fazer o melhor, e só querer o bem para o nosso próximo e amá-lo. Eu acho que a gente tem que botar, eu não tenho que ser melhor do que ninguém, eu tenho que fazer o meu melhor. Essa frase. Fernandinha, ora pra gente. Com certeza. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais este dia aqui, Senhor. Primeiramente, diante da Tua presença, com todas essas pessoas, meu Pai, que estão assistindo conosco, que oraram conosco, que enviaram seus pedidos de oração, meu Pai. Os nomes, meu Deus, que nós vamos orar durante essa semana. A Liz, meu Pai, que o Senhor possa visitar a família e visitar a todos, meus Deus, que estão necessitando da Tua presença neste momento. Que querem, Senhor, te encontrar, meu Pai, que estão te buscando, estão te observando, mas ainda não tiveram a coragem, que elas recebam esta coragem agora, meu Pai, através desta mensagem, Senhor, que seja grandes frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te entregamos esta semana maravilhosa e abençoada que nós tivemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Gostou dessa? Opa, muito bom, hein? Não tenha medo de fazer bem ao próximo. Talvez você será criticado, não se preocupe. Cristo também foi criticado. Mas não desista, não pare. A palavra do dia é resiliência. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, tchau, pessoal. Agora vai desligar aqui, você vai desligar o Instagram, tá aí, pessoal.